Bora lá, galerinha. O misterioso incidente de Dyatlov Pass, do canal da Jaqueline Guerreiro, gente. Um caso aí que eu tava muito tempo pra gravar. E essa semana ou na outra, não lembro qual exatamente, esse caso foi citado novamente em um iceberg. Ele já apareceu em tipo uns 2, 3 icebergs, esse caso apareceu. E eu falei, pô, preciso ver um vídeo sobre isso, preciso ver um vídeo aprofundado sobre essa história, que parece ser super interessante e tudo mais. E acabei escolhendo da Jaqueline muito por causa, sendo sincero com vocês, por causa do tamanho dele, que é o maior que eu achei, assim. É, tipo assim, o vídeo, assim, com mais minutagem, sabe? Então eu acho que ela vai ir mais a fundo no caso, que é o que eu espero, né? O que eu quero ver, né, mano? Acho que vai ser bem interessante, também curioso. O que eu me lembro, assim, de cabeça, que eles ah, se perderam. Não, não se perderam, né? Acho que eles foram acampar e daí. Não, não sei se eles desapareceram. Acharam eles, né? Eles estavam sem roupa também, uma parada assim. Mas vamos ver aqui no vídeo que eu acho que vai ser bem interessante. Espero muito no like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Link do vídeo original tem na descrição. Passe na se inscreva, se possível, considere no canal que tá me ajudando demais, tá? Vambora então, sem muitas delongas. Estou bastante interessado em entender esse caso. Acho que vai ser bem legal. Tô bastante tempo aguardando pra assistir esse. Bora. Pam, bam, pam, pam, pam. Quinta misteriosa. Oi, Brilhos bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa. Se você é novo por aqui e ainda não tá Tudo inscrito, certo. já se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo. Toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no Quinta Misteriosa com casos novos que eu conto pra vocês. Aproveita e me segue lá nas redes sociais que eu também vou deixar aí na tela pra vocês. Já deixa o like, Isso. que ajuda muito, muito, muito a divulgar esse vídeo. Então não esquece de deixar o like, que é muito importante. E como eu sei que esse Verdade. vídeo vai ser longo, eu sei que vocês amam vídeo Façam isso. longo, já vai lá, pega a pipoca, chama Por favor, amigos. a mãe, chama o irmão, chama o pai pra assistir, manda pros amigos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Estou assistindo com meus amigos, que são vocês. do vídeo de hoje. Então, bora começar. Então, hoje eu vou contar pra vocês um caso muito pedido aqui no Quinta, que é o Dyatlov Pass, que em português Caraca, Dyatlov Pass? ficaria a passagem Dyatlov. Em 1959, Caraca, tem todo um sotaque pra falar, eu não sabia, não. 9 estudantes partiram para uma expedição nos Montes Urais, na União Soviética. A expedição começou no dia 27 de janeiro, com destino à Montanha Ortoten, uma difícil escalada. Montes Urais são os montes, se eu não me engano, que dividem a Europa da Ásia, não? E aí, no dia 1º de fevereiro, o grupo, surpreendido por uma tempestade de neve, decidiu acampar na encosta da montanha Kotlatsiakal, a 10 quilômetros do seu destino. Esse caso aconteceu no final de janeiro, começo de fevereiro de 1959, na Rússia. E como eu sei que eu vou errar a pronúncia do nome de todos os integrantes, né, que estavam Ok. nessa expedição, eu vou deixar aí na tela pra vocês uma foto com o nome e a idade Deixa eu ver, fala por de apelidos. todos eles, que assim é muito mais fácil. Eu vou ficar aqui tentando falar, vou errar. Então eu vou colocar aí pra vocês. Vamos lá. Um grupo composto por 10 pessoas eram eles. Igor Dyatlov, ele que dá o nome. 23. Nossa, são novo, né? Caraca, achei que eles eram mais velhos. Líder da equipe, Yuri Doroshenko, 21. Zinaida Kolmogorova, 22. Ludmila, do Viniva. Alexander Kolevatov, 25. Alexander Zolotaryov, 37. Esse é o mais experiente, né? Estranho não ser o líder. Rustem Slobodin, 23. Georgi Krivonichenko, 24. Nikolai Tibeo Brignele, 24. Esse não deve ser russo, né, com esse nome. Yuri Yudin, o único sobrevivente. Sobrevivente? Pô, mas tem um sobrevivente, como é que não se sabe exatamente o que aconteceu? Agora eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Então, como vocês podem ver, o grupo era composto por 10 pessoas, e dentre esses 10, apenas um sobreviveu, e logo vocês vão entender como e por que ele sobreviveu. O Interessante. líder da excursão era o Igor Dyatlov. A equipe era composta por 2 mulheres e 8 homens. Eram um instrutor de esqui, 3 engenheiros e 7 alunos do Instituto Politécnico dos Urais. O cronograma deles dessa expedição era acampar no povoado de Vizai, que foi o que eles conseguiram fazer. O primeiro destino era a montanha Gora Ortoten, onde eles também conseguiram montar o acampamento. Depois eles iriam viajar ao sul, ao longo da crista principal dos montes Você é louco, né? Mal comecei o caso, mas já vou falar, né? O que esses caras estão fazendo aí, cara? Meu Deus, né, cara? Onde eles estão indo acampar também, né? Você é Urais. louco, O mano. pico de Ojakal. Continuariam agora para o norte, ao longo do rio Toshenka, e a data prevista do retorno era no dia 11 de fevereiro, depois de ter conseguido montar acampamento em Vizai, que era o último local. Eles tinham programado
programado enviar telegramas para seus familiares anunciando o sucesso da missão assim que eles conseguissem finalizar todo esse cronograma. Então, quando eles montaram um acampamento em Visay, ali o caso já começa a ficar estranho, porque lá eles ficaram sabendo sobre várias lendas que envolviam os lugares por onde eles estavam passando. A montanha Kulot-Sikal, que provavelmente não é assim que se pronuncia, significa a Montanha dos Mortos. E os Mansi, ok. Não é um bom sinal ir pra esse lugar, eu acho, né? que é um povo indígena que morava nessa área, explicou o porquê que tinha esse nome. Vamos acampar na Montanha dos Mortos. Eles contam que no passado 9 dos seus caçadores morreram lá durante a noite, de repente, sem sintoma de violência, do nada. Eles foram encontrados no dia seguinte por seus companheiros como se estivessem dormindo. Para eles, a montanha se converteu em um local encantado e é habitada pelo que eles chamam de almas, que levavam a vida das pessoas que entrassem na área. E outra montanha que também estava no cronograma deles, agora Ortorten, significa em Mansi, não vá lá. E apesar de todas essas lendas, eles foram mesmo assim. Foi nesse mesmo... Caraca, não, mano. Mas, pô, aí é complicado, né, cara? Como é que, cara, não sei o que vai acontecer no caso e tudo mais, mas, pô, assim, tá meio óbvio que não é um lugar, assim, como podemos dizer, muito seguro, né? Se uma montanha chama Montanha dos Mortos e a outra montanha se chama Não Vá Para Lá, tá sendo bem didático falando que esse não é um lugar interessante a ser visitado, né, mano? Um lugar em Visay que um dos integrantes, eles eram inicialmente 10, e um deles adoeceu de repente enquanto eles estavam lá. Uma velha lesão nas costas que ele tinha começou a incomodar muito, então ele teve que abandonar a missão. Então eles eram em 10 e agora o Yuri adoeceu, então ele foi pra casa, ficaram 9 pra continuar a missão. E como eu contei pra vocês, é o sobrevivente. programa tinham vários lugares que eles iriam passar, porém aconteceu o imprevisto. O cara ali é o sobrevivente, então, e ele nem chegou a completão, ele realmente não sabe de nada. Ele sabe pelo menos o que eles iam fazer, né? Sabe isso, né? Qual era o cronograma, mas o que aconteceu ele não sabe. Aparentemente eles planejaram acabar com a expedição e fizeram acampamento para a noite seguinte, mas por conta das condições meteorológicas que pioraram muito, deu uma tempestade de neve e consequentemente uma baixa visibilidade, eles acabaram perdendo a direção e desviaram. Olha esse lugar, né, cara? Você é louco, mano. Também é complicado, né, cara? Para oeste, em direção ao topo da montanha Kulot-Sikal. Quando eles perceberam o erro, o grupo decidiu parar e montar acampamento lá na encosta da montanha para decidir o que eles iam fazer depois. Porém, alguma coisa muito estranha, muito bizarra aconteceu nesse lugar, porque como eu contei pra vocês, eles tinham todo um cronograma pela frente, eles estavam no início ainda, e ali foi o último local que eles foram. Era pra eles voltarem no dia 12 de fevereiro, já tinha passado essa data e nada deles, não tinham notícias nenhuma, eles não voltaram, e também eles não enviaram nenhum telegrama pra família como eles prometeram fazer, então os familiares exigiram que começassem uma operação de resgate. O primeiro grupo foi enviado no dia 20 de fevereiro e era composto por professores e estudantes, e lá foram eles atrás do grupo, porém já no início eles perceberam que a busca seria muito mais complexa do que parecia, então eles pediram ajuda civil. É um lugar terrível, né, cara, pra se procurar. Imagine neve, eu nem sei como é que é neve, mas eu imagino que seja muito pior do que uma tempestade, uma parada assim, né, cara? Na visibilidade e tal, né, cara? Eu imagino uma nevasca dessa, tipo uma super mega neblina, tá ligado? Que nem parecia nessa imagem aqui, né, mano? Dos caras, tá ligado? Tipo, não dá visibilidade nenhuma, né, cara? Militar. Então, 2 aviões. Fora que a neve vai cobrir que eles não acham que são corpos, né, ainda, né? Então eles provavelmente esperam achar eles vivos, né? Mas provavelmente isso deve ter dificultado a busca, porque provavelmente a neve deve ter coberto eles, né? E um helicóptero se juntam à equipe de busca. Porém, só no dia 26 de fevereiro, isso já faziam 6 dias que eles estavam procurando por eles, um avião militar que está sobrevoando a área acaba encontrando os restos do acampamento do grupo. A equipe de resgate vai direto pro local e chegando lá eles encontram realmente o acampamento do grupo, porém estava tudo abandonado na encosta leste da montanha, que era aquela montanha conhecida por ser a Montanha dos Mortos. E a encosta dessa montanha é muito conhecida por ter muita avalanche por lá. A barraca foi seriamente danificada, nenhum deles estavam lá. Os pertences sim. Seriamente danificada, né? Mas tem que se ver que tipo de dano é esse, né? Porque, sabe que, por exemplo, se for um rasgo, provavelmente foi algum animal, algum urso, algum bicho assim que atacou, né? Agora, que tipo de desgaste, né, exatamente? Eles encontraram todos os pertences do grupo lá na barraca. Ao redor da barraca tem várias pegadas de pelo menos 8. Não parece estar rasgada, né? Ela tá encoberta de neve, né? Como se uma avalanche tivesse passado mesmo, né? Só que aparentemente... Bom, vamos ver. Pessoas, algumas com os pés descalços, outras com só um pé de calçado. Eu lembro que no tópico lá do iceberg foi falado que foi colocada a possibilidade de ter sido uma avalanche, mas eu acho que isso foi
negado e não sei por qual motivo, não me recordo Sem mais. uma direção clara para onde eles estavam indo, bastante caótica. Apesar da bagunça que estava ali em volta da barraca, eles conseguiram ter mais ou menos uma ideia de onde aquelas pegadas estavam levando, então começaram a seguir as pegadas, que levavam para baixo da montanha, né, para a parte da floresta. Então eles começam a explorar aquela área da floresta e acabam encontrando os restos do que parece ser uma fogueira a mais ou menos 500 metros da barraca, então bem perto da barraca encontram Fogueira? esses restos de fogueira. E nesse mesmo local eles encontram dois corpos, que eram do George e do Yuri, que estavam descalços. Estranho uma fogueira, né? Quer dizer que eles passaram um tempo lá, né? Longe da. Parece que algo fez eles saírem da barraca e eles acabaram fugindo de qualquer jeito e tentaram montar uma nova espécie de acampamento que não deu muito certo, E né? apenas usando as suas roupas íntimas, o corpo dos dois estava coberto por galhos e ramos e também cobertos por neve. Quando o forense começou a investigar mais a cena, ele viu que o tronco da árvore ali em volta daquela fogueira estava coberto com pedaços de carne e pele humana. E aí eles Uou! perceberam que as mãos dos dois estavam dilaceradas, então eles presumiram que os dois tentaram subir na árvore desesperados Ai! e os galhos cederam com o peso deles ou que eles estavam tentando tirar pedaços da árvore para colocar na fogueira. Por ali não tinha sinal Ai, nenhum de animal. credo, que horror, gente. Então alguma coisa fez com que eles saíssem da barraca só com o que eles estavam vestindo e correr pra floresta pra tentar se proteger, pra tentar se esconder e que eles Não tem rastro de animais, mas a neve não apagaria esses rastros também? Não sei quanto tempo, tem que ver qual que era o tanto de neve que tava caindo no lugar, né, no momento. provavelmente estavam muito desesperados mesmo pra estar com a Que mão horror. toda dilacerada, toda arrebentada de tentar tirar os galhos das árvores ou tentar subir nas árvores. Perto do local eles encontraram o terceiro corpo, que era o do líder do grupo, o Igor Dyatlov. Ele estava deitado, virado pra cima com a cabeça na direção da barraca, ele estava indo em direção à barraca. Em uma mão ele segurava ramo da floresta e com o outro braço ele cobria o rosto como se ele estivesse se protegendo de alguma coisa. Pouco mais de 180 metros à Caraca, cara. frente, em direção à barraca, eles encontram o cadáver de Rustin, meio coberto de neve com o rosto no chão e com uma fratura de 17 centímetros na cabeça. Nas proximidades, eles encontraram vestígios de sangue, então começaram a seguir esses vestígios e acabaram encontrando a Zinaida, que foi a que mais se aproximou da barraca. Não foi possível comprovar se aquele sangue era dela ou não. O corpo dos três últimos Parece muito que eles foram atacados, gente. sugeriam que eles estavam tentando voltar para o acampamento, voltar para a barraca. O restante da equipe não apareceu até que ocorresse o degelo, então apenas no dia 4 de maio surgem os restos de 4 corpos desaparecidos em um barranco de cerca de 4 metros de profundidade, bem perto da árvore onde encontraram os 2 primeiros corpos. Ao contrário dos primeiros que estavam apenas com as roupas de baixo, esses estavam vestidos, mas com itens bem aleatórios. Todos os corpos sofreram graves danos. A Lyudmila tinha fraturas simétricas nas costelas, afundamento da caixa torácica na altura do coração. Ao examinar mais o corpo dela, perceberam que a cabeça estava deitada para trás com uma fratura, a boca muito aberta e sem Meu a Deus. língua e sem o globo Uou! ocular, e nem a carne que cobre a cavidade bucal. Esse caso inteiro do começo Carne que cobra a cavidade bucal? ao fim, ele é muito bizarro, vocês vão ver durante o caso, mas assim, pra mim, essa parte é uma das mais esquisitas. Como que só ela não tinha o globo ocular e não tinha a língua, enquanto todos os outros tinham? Por que só ela? Isso é muito específico, né? É muito específico. Globo ocular e a língua. Como só ela? O que aconteceu? Tipo assim, Cara, eu já tô viajando, tô achando que é alguma parada de ritual, alguma parada assim, né? O cara arrancarem o olho e a língua da mulher, cara. Tipo assim, um animal não faria isso, né, cara? Tem que ser outra pessoa ter feito isso. Seria um deles, por quê? não faz sentido algum. Quanto à roupa, o pé da Lyudmila foi envolvido com uma peça feita de pedaços das calças de outros dois dos integrantes, e ela também usava um gorro de peles artificiais e o seu casaco. O Zolotarev tinha as costelas quebradas do lado direito e o Thibaut tava com o crânio esmagado. Mas por que eles não voltavam na barraca pegar as roupas deles? Isso que eu não consigo entender. Eles estavam tão distantes assim? Eu não lembro exatamente a medida ali, não sei se ela falou. Uma coisa também bem esquisita que aconteceu foi que durante os funerais os familiares disseram que a pele deles estava muito estranha, com uma cor alaranjada que eles não tinham. E Laranja. alguns também relataram que o cabelo deles estava meio cinza. Outra coisa que também encontraram lá que foi bem estranha é que algumas peças de roupa que encontraram lá do grupo, elas tinham radioatividade. Fora que os corpos Uou! que foram encontrados só em maio, eles foram cobertos por gelo, então eles só encontraram Radioatividade, cara? Caramba, cara. Será que rolou alguma espécie de teste nuclear ali perto? Ah, não sei exatamente que tipo, que acabou afetando eles, tiveram que sair da barraca, mas a radioatividade pegou neles e não conseguiu sobreviver mesmo assim?
Caraca, eu não fazia ideia disso. Depois e o gelo e a água danificaram muito a cena e muitos corpos deles também, o que dificultou ainda mais a investigação. A barraca Caraca, que bonito esse livro dela do Harry Potter, agora que eu foi reparei. super Bonitão. analisada porque era a maior prova que eles tinham que estava lá com todas as coisas deles. E é importante lembrar também que quando eles chegaram na barraca para procurar por eles, eles não esperavam que tivesse acontecido aquela tragédia, esperavam encontrar todos eles vivos, esperando por ajuda. Então, quando eles chegaram na barraca, eles não tiveram o cuidado que eles teriam se eles soubessem, cuidado de tirar Verdade, fotos de né? como as coisas estavam. Então, foi mexido. Manipular o lugar, né? As pessoas pisaram em volta, mexeram nas coisas, então não foi pego as provas da forma como deveria, porque até então ninguém imaginava que precisava. Eles pegaram os objetos pessoais encontrados lá, separaram e entregaram para os familiares. Pelo que eu pesquisei, tinham 2 diários que eles estavam escrevendo durante a expedição, um deles sumiu, só encontraram um. Lá eles também encontraram vários rolos de filme de câmera. Mas pode ter se perdido na neve, né, cara? Mas interessante saber o que tá escrito nesse diário. Espero que ela Sem fale. revelar. Depois eles descobriram que ao todo eram 10, mas eles só conseguiram encontrar 4. E uma coisa que eles descobriram na investigação da barraca, que é extremamente importante nesse caso, é que a barraca estava toda rasgada e eles achavam que havia sido rasgada por fora, por um animal, por alguma coisa assim, ou, sei lá, pessoas. Mas eles descobriram que todos os rasgos foram feitos de dentro da barraca. Então, alguma coisa aconteceu que eles ficaram tão apavorados para sair da barraca que eles rasgaram com a própria mão e aí fugiram. Minha nossa, gente, caramba, cara, isso é muito bizarro. Aliás, era uma barraca pra todos eles? Caraca, era uma big barraca, né? Agora eu queria pensar também. Mas, caraca, o que pode ter feito eles serem correndo dessa forma, cara? Eu tô falando isso sem uma explicação paranormal, pelo amor de Deus. Se alguém quiser dar esse tipo de explicação, deixa nos comentários. Tô tentando ver de uma visão cética aqui, uma visão aqui é, totalmente cética da parada. Eu acho que, não sei, cara, mas esse lance de radiação me chamou muita atenção, né, cara? Talvez eles tenham escutado um barulho de uma explosão, e daí eles saíram, e daí foi encoberto depois por. Porque vocês sabem que, por exemplo, o acidente de Chernobyl, se eu não me engano, o governo da União Soviética deixou, por muitos e muitos anos, deixou encoberto esse caso, né? E outros casos que tiveram envolvendo radiação na União Soviética. Mas, sei lá, eu acho muito absurdo, assim, uma explosão nuclear, sabe? Acho que seria algo que as pessoas, pelo menos perto, ali, teriam percebido também, né? Não é algo assim tão simples de se maquiar, né? Do governo chegar lá, isso não aconteceu. As pessoas ali teriam visto, né? Mas, mesmo que relativamente distante, é uma coisa que realmente dá pra ver e ouvir, né? Então, eu não sei se é exatamente isso, mas esse lance de estar com o corpo coberto de radiação me chamou a atenção. Mas o que? Faria uma avalanche? Faria eles saírem correndo? Eu não sei, eu nunca andei na neve. Não sei se quando tá vindo uma avalanche faz um barulhão assim. Tipo, pra eles correrem. Eles não conseguiram abrir. Tipo assim, por que que eles não abriram a barraca em vez de. Eles rasgaram em vez de abrir, sabe? O que fez isso? Será que porque se eles rasgaram em vez de abrir, é porque talvez tivesse algo na porta da barraca, né? Sei lá, mano. Então, São muitas perguntas e poucas respostas. Vamos ver se a Jaqueline vai dar alguma resposta aqui, mas não sei não, hein? assim, ninguém sabe exatamente o que aconteceu nessa noite, mas por conta dos diários, eles conseguem fazer uma reconstrução daquele dia. Tá, mas tipo assim, tem coisas que já estão resolvidas, né? Por exemplo, por que que eles estavam com peças de roupas faltando ou poucas peças de roupa? Estavam porque eles tiveram que sair na pressa. Isso é lógico, eles rasgaram lá e saíram correndo. Então foi por esse motivo que eles estavam assim. Daí eles tentaram armar um novo acampamento, por isso tinha uma fogueira, mas que por algum motivo não deu certo. Não sei também se não conseguiram acender a fogueira, não sei, mano. Mas tentaram improvisar de alguma forma, mas acabaram não sobrevivendo ao frio, talvez, né? Só que eles foram atacados, né, cara? Porque estavam com fraturas, né? Ou eles se atacaram entre si, mas aí eu acho que eu tô viajando. Para tentar entender o que houve, então eu vou contar para vocês a Mas reconstrução, acho que não é tanto viajar também, não, cara. Acho que toda a teoria é válida nesse caso aqui, é muito em como aberto. ela foi feita, pra gente ter uma ideia melhor do que aconteceu nesse dia. Então, a princípio, todo mundo aparece feliz nas fotos, sem qualquer problema, todo As mundo fotos é interessante, cara, bem legal. boa lá no lugar onde eles iriam acampar. Eles contam que eles comeram Pô, tadinhos, né, cara? Eles eram monô. A maioria tava rodando na minha idade, cara. Que loucura, né, cara? Ah, você é louco, mas eu não vou nesses lugares inóspitos assim de jeito nenhum também, né, cara? Não é culpa deles, não tô falando que é culpa deles, mas assim. É. Pra quê, né, gente? Não se arrisquem, cara. Vocês querem uma dica que eu dou pra vocês da vida, cara? Não se arrisquem, cara. Não vão nessas aventuras assim, pra lugares inóspitos e tá, sei lá, vou passar 3 dias acampando no meio
no meio da Mata Atlântica, tá ligado? Não faz isso, cara, tá ligado? Não, pra quê, né, cara? Eu vou, sei lá, numa montanha turística, numa coisa assim, tudo bem. Agora, sozinhos, assim, sei lá, né, mano? Entre as 8 e as 7 da noite. E aí o incidente provavelmente aconteceu entre um intervalo que varia das 9h30 às 11h30 do dia 1º de fevereiro e 1h30 às 2h45 da manhã do dia 2 de fevereiro. Então nesse primeiro intervalo de tempo, entre 9h30 e 11h30, o grupo viu alguma coisa que criou tanto medo neles que eles saíram destruindo a 9h30, 11h30 era relativamente cedo. Talvez eles não estivessem dormindo ainda, né? Eu tava pensando que era algo que tinha que ter acordado eles, mas eles não necessariamente tinham ido dormir ainda nesse horário. barraca, fugindo o mais rápido possível em direção da floresta. Nesse dia tava menos 20 graus, então da forma como eles estavam, eles Você é louco, saíram. mano. Como eu disse, os que foram encontrados mais Tá tarde maluco, tinham cara. peças de roupa. Eu não vou num lugar. Eu não vou nem numa cidade que faça menos 20 graus, cara. Quiçá no meio dos montes rurais, tá ligado? Tá de brincadeira, né, Então, cara? ninguém Também sabe exatamente como que eles. Alguns tinham, alguns não tinham, o que aconteceu. Essa parte é um mistério. Então o grupo se dispersou em grupos de 3 para 3 direções diferentes, mas todos eles se encontraram perto da árvore onde acenderam a fogueira. O fogo pode espantar ou atrair o que quer que seja que eles estavam tentando fugir. O que é certo é que tinha alguma coisa que impedia que eles voltassem para a barraca. Eles estão morrendo de frio, eles têm que achar uma forma de sobreviver. Então nesse ponto, uma coisa é certa: 2 deles que estavam com as mãos machucadas provavelmente estavam tentando pegar lenha da árvore para poder colocar na fogueira ou tentando. Eles se machucaram provavelmente porque, como eles não tinham machado, não tinham nada ali, ou se tinham, ficou no acampamento, eles estavam tendo que pegar ali no primitivo, né, cara? No Minecraft, tava. Sacanagem. Tava no Minecraft, dando soco na árvore pra tentar pegar madeira, né, cara? Só que. Só que eles se arrebentaram nessa, né? Deve estar tentando arrancar aquela casca assim das árvores, tá ligado? Esses pinheiros. Subir na árvore para ter uma visão mais alta da barraca para que eles pudessem ver se eles podiam voltar para a barraca, se tava seguro. Tinha algo lá, então, velho. Isso é, cara, eu tô imaginando tipo um urso, um bicho assim, cara. É a minha ideia principal, assim, até agora, cara. Para eles voltarem. Por estar muito frio, pode ser que eles nem tenham notado o quanto que eles estavam machucando a mão naquela hora. E nessa altura, eles provavelmente já estavam conscientes que eles estavam morrendo de frio e que eles precisavam achar um jeito de sobreviver e rápido. Os 2 primeiros corpos que eles encontraram lá em volta da fogueira, né, do resto da fogueira, foram os. Só que aí que tá, né? Mas se fosse um urso, um outro bicho, eu não sei que outro bicho tem nesse lugar aí. Não sei se tem tigre, se tem algum desses animais, assim. Não sei exatamente qual que é a fauna do lugar. Por que esse animal não teria. Vocês estavam. Ah, talvez o animal. Eles ficaram com medo do animal e fugiram, né? Não necessariamente o animal atacou a barraca deles, né? Primeiros a falecer, provavelmente pelo esforço que eles fizeram, por eles não Mas por eles terem rasgado a barraca, que tinha algo muito perto, né, cara? estarem agasalhados, o esforço de tentar pegar a lenha, de fazer a fogueira, fez eles cansarem muito mais rápido e acelerou também a morte deles. Então eles provavelmente morreram de hipotermia e eles foram os primeiros. Imaginei. Provavelmente o restante do grupo, quando Não, achou, como é que é? provavelmente pelo esforço que eles fizeram, por eles não estarem agasalhados, o esforço de tentar pegar a lenha, de fazer a fogueira, fez eles cansarem muito. A fogueira, a fogueira falhou, né, basicamente. Eles tentaram criar e não conseguiram manter o fogo, né? Ou o fogo não foi suficiente pra aquecer eles. Também menos 20 graus, né, cara? Você precisa ter uma fornalha do teu lado pra te aquecer, imagina, né? Muito mais rápido e acelerou também a morte deles. Então eles provavelmente morreram de hipotermia e eles foram os primeiros. Provavelmente o restante do grupo, quando achou eles, cobriu o corpo deles com ramos e com galhos e aí se dispersaram pra tentar sobreviver. O Dayat, Meus amigos, vou ser sincero com vocês, cara. Eu acho que vocês tinham que pegar esses ramos e galhos aí e tacar na fogueira nesse momento, né, cara? Infelizmente é hora de sobrevivência, né? o Rustem e a Zinaida, os 3 tentaram voltar pra barraca porque os corpos foram Eu entendo que, tipo assim, eu entendo que é uma situação triste, não, mas não há tempo pra funeral, né, cara? encontrados Tem sobrevivência. todos perto da barraca e com os corpos em direção à barraca, mas foram caindo sucessivamente. Cara, isso é Os estranho. 3 tentaram voltar para a barraca porque os corpos foram encontrados todos perto da barraca e com os corpos em direção à barraca, mas foram caindo sucessivamente e provavelmente também morreram de hipotermia porque estava muito frio. Uma coisa, cara, chega a me arrepiar, cara. Só de pensar na situação que saíram correndo e foram caindo um por um sem conseguir chegar a tempo na barraca, né, cara? Que loucura, cara.
Você é louco, mas como é que esses caras também sobreviviam dentro da barraca mesmo, né, cara? Será que eles tinham um tipo de aquecedor, alguma coisa assim? Ou era só na fogueira mesmo? É muita loucura, né, cair num lugar desse, cara. Você é louco, menos 20 graus no meio das montanhas, cara. Então, os corpos foram encontrados todos bem perto um do outro, em direção à barraca. Lembrando que o Rustin estava com um ferimento na cabeça e o Dyatlov estava cobrindo o rosto com o braço, tentando se proteger de alguma coisa. E aí os outros. Ah, mas ele pode estar se protegendo da própria nevasca, né? Assim, ó, tá ligado? Porque tava vindo na cara dele. Pode ser, né? Mas o. Quanto tempo uma pessoa leva pra falecer da hipotermia, né? Isso que eu me pergunto. Outros quatro resolvem se esconder, tentam se proteger do que quer que seja que eles estavam vendo, o que aconteceu nesse dia. Então eles acham tipo um barranco, então não se sabe se eles caíram nesse barranco ou se eles foram ali. Cara, se o barranco é assim mesmo, dessa forma que tá, que o cara tá com uma pá, como o cara tá com uma pá aqui, eu não sei se ele só desenterrou os corpos que estavam aqui ou se ele cavou um pouco aqui esse buraco. Porque se tá assim só, cara, é realmente muito fácil deles caírem, né? Que o bagulho tá. Parece uma armadilha da guerra do Vietnã, a parada aqui, né, cara? Aqui, tipo assim, um quadradão assim no meio do nada na neve, né, E cara? entraram ali para se proteger. O médico legista disse que eles tinham algumas lesões que eram muito parecidas com lesões que você tem quando acontece um acidente de carro, o que dá a entender que eles caíram ali, porém era uma altura bem baixa, né? Então talvez pelo frio, por tudo que estava acontecendo realmente, eles tenham se machucado disso. Ou pode ser que esses ferimentos sejam de outra coisa. E lá nesse barranco, os quatro morrem, um de cada vez. Então, morreu o primeiro, e aí eles tentavam pegar as roupas e se proteger, e morria o segundo, e assim foi. Cara, que situação horrível, né? Imagine, cara. Essa parte é muito triste de imaginar o Não, isso desespero deles dá um negócio ruim, né? A gente fica pensando, né, cara? Nossa senhora. e os companheiros morrendo, eles pegando as roupas para tentar se proteger, colocando gorro, colocando meia, o que quer que tivesse ali. Mas no fim, todos eles morreram um de cada vez. Que Então, horror. tudo que foi encontrado lá no dias diários, as fotos, os documentos, tudo foi colocado. Que situação infernal, né, cara? Deus me livre, cara. Isso aí, olha. Deus me livre, uma das coisas mais horríveis uma das situações mais horríveis que eu já consigo pensar, assim, cara. Imagine você com três pessoas ali num buraco, é, cada um de cada vez indo morrendo e você tendo que tirar a roupa dos caras pra tentar sobreviver e você não conseguiu também no final, né, cara? Meu Deus. Em exposição, até que o caso começou a ficar muito famoso, então eles decidiram guardar esses documentos e restringir o acesso a eles para poder preservá-los. Então, depois foi montada uma fundação que se chama Fundação Dyatlov, que tem a missão de preservar a memória de todos os montanhistas. E lá na fundação também tem uma cópia desses documentos. O diretor dessa fundação é o Yuri, que é o único sobrevivente, que foi aquele que adoeceu e voltou para casa antes, então ele é o diretor da fundação. Então ele tem na posse dele na fundação todos os documentos, fotos, negativo das fotos, relatórios, eles escreviam relatórios indicando o horário que eles faziam cada coisa, então o diário, todas essas coisas estão com ele. Depois de 4 semanas o caso foi finalizado. É, mas o diário provavelmente não serve de nada nessa situação, porque a última coisa que o cara deve ter escrito no diário deve ter sido antes de toda essa situação, né? Eu não acho que ele pegou o diário quando ele tava fugindo, se ele ainda tem tempo de pegar a roupa pra fugir. Mas em que tá, hein, cara? Uma dúvida que eu fico. Eles estavam sem roupa, mas. Por que eles deixaram? Eles estavam sem roupa na cabana? Isso não faz muito sentido, né? Eles Estranho? concluíram que todos eles morreram devido à fúria da mãe natureza e que a causa oficial da morte de todos eles era hipotermia, porém sem Nossa. explicação nenhuma do porquê que eles fugiram, explicação sobre as fraturas encontradas nos corpos. Lembrando também que a maioria das fraturas e dos ferimentos eram internos, o que não explica praticamente nada, porque a maioria das coisas que eles esperavam era encontrar coisas externas, né? Nunca foi descoberto os motivos, como aconteceu, enfim. Eles concluíram o caso dessa forma. O exército russo decidiu fechar a passagem para que não acontecesse mais nada, para que as pessoas não fossem até lá. O caso ficou muito conhecido e todo mundo queria entender o que aconteceu, porque eram muitas perguntas sem nenhuma resposta. O mesmo local, inclusive, hoje tem outro nome, agora o nome é Passagem Dyatlov, e lá tem um mural onde recorda a morte dos 9 montanhistas. Então, basicamente, no fim, a explicação deles era que Mas sei lá, me deixa uma pulga atrás da orelha esse lance da radiação e logo depois o exército fechar o lugar. Assim, eu entendo que não, eles fecharam porque não é legal as pessoas ficarem andando ali também, mas. Não sei, né? Ficou uma pulga atrás da orelha. o líder tomou algumas Não decisões. tô levando isso muito em consideração, tô deixando isso de lado, esse lance da radiação e tudo mais. Eu acho estranho. Mas.
Mas que fica aquela pulga, fica. Decisões erradas, que acabou levando eles para direções erradas também, e que isso ocasionou a morte de todos eles de causas naturais. Porém, no relatório oficial dizia que 6 deles morreram de hipotermia e que 3 deles morreram de pressão, né, pelas lesões que foram encontradas. E essa pressão nos corpos foi causada por alguma coisa. Pressão? Que a gente não sabe o que é. E como eu disse... Como assim pressão? Não entendi. Se toda a expedição, ou pelo menos a primeira parte, que foi o que eles conseguiram concluir... Pressão sanguínea ou algo pressionando eles? Não entendi isso exatamente. Foi muito bem documentada, com muitas fotos, com diário, com relatórios. Então, a partir disso, dessas provas, surgiram muitas teorias. Então agora a gente vai analisar algumas delas. Legal. Quero a teoria dos aliens. Já quero, manda logo, Jaqueline, a dos aliens. Aliás, antes das teorias, legal que tá esse corte também no meio. Se você chegou até aqui, mano, e não é inscrito no canal, pô, se inscreve aí pra dar aquela força, tá bom? Vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. E se você é inscrito aqui, ou se você não é também, pô, deixa o like aí pra ajudar seu amigão aqui, gente, por favor. Sabem que é muito importante pra divulgação. Então deixem um like aí, faz um favor, não custa nada. 3 segundos pra vocês deixarem. Pronto. Na verdade, em 3 segundos acho que não dá tempo de deixar, não. Então pausa o vídeo e deixa o like lá pra ajudar, tá bom? Bora. Theories. A primeira teoria é uma teoria que pra mim não tem... De onde que é essa música? Eu acho que é dos vídeos dela mesmo, que eu tenho uma memória dessa música. Eu já escutei essa música em algum lugar, cara. Como é muito engraçada, que é a teoria do Yeti, que no caso ele fala muito sobre esse homem das neves, esse, né, é uma figura de uma coisa que não é humana e que é tipo animal, meio eu humano, acredito. E que habita eu escolhi acreditar. Locais que tem neve e fica escondido de todo mundo. Essa teoria existe porque, como eu falei pra você... Eu não acredito que ela não tá levando a sério a teoria do Yeti, cara. Tem um povo indígena que mora naquela área onde o caso aconteceu, que são os Mansi. E eles contam que aquela região também é habitada por uma criatura chamada Menk. Segundo eles têm certeza que o que aconteceu foi que essa criatura apareceu e essa criatura fez um rugido muito alto, assustou todo mundo na barraca. E eles saíram desesperados, fugindo pra floresta pra tentar se esconder e que o Menk matou todos eles. Em janeiro de 2014, o explorador Mike Libek e a jornalista russa Maria Klenokova, junto com uma equipe de filmagem, foram para a Rússia para tentar encontrar respostas para o caso, e o resultado disso foi o documentário Russian Yeti: The Killer Lives, que foi exibido no Discovery Channel e tem link para esse documentário, vou deixar aqui na descrição. A equipe também foi visitar a fundação Dyatlov e lá eles conversaram com várias pessoas que estavam no local no dia que encontraram a barraca e os corpos, e algumas dessas pessoas disseram que viram várias pegadas na neve com o dobro do tamanho de uma pegada humana. Eles também foram conversar com a última pessoa Mense viva, que na época tinha 5 anos de idade. E essa testemunha diz que tem certeza que quem matou todos eles foi o Menk, que é uma criatura de 2 a 3 metros de altura, muito forte, e que costuma matar servos e arrancar suas línguas. Também diz que foi encontrado um papel lá na barraca que dizia: agora sabemos que o Homem das Neves existe. Mas aí tem a maior prova dessa teoria, que é uma foto que foi revelada, né, dos rolos que eles encontraram lá, que aparece uma figura de uma pessoa, de um homem, uma criatura no fundo, que pode ser um Menk, mas que também pode ser uma pessoa. E podia muito bem ser alguém também. Pode ser um Caraca, parece um Yeti mesmo, hein? Menk, mas que também pode ser uma pessoa. E podia muito bem ser alguém também do povo indígena do Mense, que tava, sei lá, pela área ali, acabou aparecendo na foto lá atrás. Então eu já vou aproveitar e vou colocar nessa teoria também uma outra teoria. Cara, então... Eu falo de brincando que de Yeti e tudo mais, eu não necessariamente acredito. Não acredito no Yeti, né, que o Yeti existe. Sou cético quanto a isso. Mas que eu já falei, de todos os caras todas essas criaturas da criptozoologia, o Yeti é um dos que podem ter mais possibilidade, porque que nem falando, cara, qual que é a possibilidade de um grande primata existir na neve, né, cara? Tipo assim, querendo ou não, o Yeti é um ser que tá ligado? Desses seres assim lá, Mosagonés aí, é o que eu ainda dou aquele, tá ligado? Talvez lá na montanha do Himalaia, no fim da Sibéria, talvez exista, sabe? Eu ainda tenho isso, mas é claro, né, gente? Tô mais brincando que falando real aqui. Só que. ah, Só que. Mesmo não acreditando no Yeti, cara, é estranho. O que exatamente isso quer dizer, né? Cara, esse daqui, se não é um deles, é estranho. Tipo assim, ainda mais que estavam sem a língua e tudo mais. Eu falei de lance de ritual aquela hora. Volto a minha atenção para essa teoria.
algum grupo nativo dali, ou algum culto que existe no meio dessa floresta, não sei, mano, faz algum tipo de ritual, sei lá, cara, não sei, E mano. acabou aparecendo na foto lá atrás. Então eu já vou aproveitar e vou colocar nessa teoria também uma outra teoria que eu quase não ia colocar no vídeo, que é sobre o povo Mense, que eles teriam Vamos ser sinceros, esses caras são suspeitos também, esses caras aí, metendo a culpa no Yeti aí, eles estão ali perto ali, né, cara? Também também tem que ficar de olho nesses caras aí, mano. assassinado todos os montanhistas. E o Tá, porque os caras estavam invadindo as terras deles, sei lá, né, cara? Tipo assim, tem que. Não é de se duvidar também, né, povo mano? Mense costuma caçar muito e, como eu disse, eles moram naquela área. Então, nessa teoria, eles encontraram uma barraca, foram até lá, falaram com eles pra eles saírem daquele local. E aí eles se recusaram a sair, disseram que estavam numa expedição, que eles iam Cara, continuar. mas também não necessariamente os caras quiseram fazer uma maldade com esses caras, tipo assim, esse povo nativo, não necessariamente quis fazer algo mal com eles. Eles acabaram meio que assustando, talvez sem querer mesmo. E os caras saíram correndo e deu no que deu, né, cara? Mas é estranho porque foi. Aí que tá, a barraca foi destruída pelos próprios montanhistas quando saíram ou ela foi destruída depois, né? Que ela tava toda arregaçada naquela foto, né? Mas também não naquela foto lá do começo que a gente viu, tá ligado? Ali, querendo ou não, eles acendiam fogueiras, eles deixavam marcas por onde passavam. Então, pro povo Mense, porque eles eram intrusos, porque eles estavam num Então, lugar que eles não deveriam estar. Mas essa teoria eu só coloquei por colocar mesmo, porque logo no início essa possibilidade foi descartada, primeiro pela forma que os corpos foram encontrados, né, cada um num lugar e tal, e com praticamente nenhum ferimento externo. Então, se eles tivessem assassinado o grupo, provavelmente isso teria faz mais sentido. alguma coisa. Não, tem um ferimento externo, né? A mulher com a foto sem a língua e sem o olho, né, mano? Então não tinha sinal, não tinha prova nenhuma. Fora que quando aconteceu esse caso, já fazia 30 anos que não tinha relato nenhum de crime naquela área, ou com os Mense, com nada. Eles ajudaram Não, mas aí que tá, aí que tá. Mas cara, eu acho que toda. Não tô querendo acusar ninguém. Mas 30 anos que a tribo não é acusada. Mas aí que tá, eles já foram acusados em algum momento, então, de fazer algo. Esse é o ponto que tem que se atentar. muito também na busca, porque eles conhecem o local. Então eles foram essenciais na busca quando todo mundo chegou no local que aconteceu. Então eu acredito Estão se passando. Estão se passando por ajudantes. Mentira, gente. Tô brincando. Eu acho. Tem que se ver muito se a cultura dos caras realmente é pacífica e tudo mais. Aí acho que. Tipo assim, se eles são contra. Isso é. Eu acho que cai por terra que eles, de fato, foi o povo que fez algo contra os caras. Porque se fosse. Eles estivessem contra as pessoas entrar nas terras deles e tudo mais, eu acho que eles não estariam ajudando nas investigações e tudo mais. Não faz sentido. Não tem por que eles ajudarem. Não vejo isso. Só os caras foram realmente gênio do crime e estavam querendo se passar por ajudantes. Aí sim, vamos fingir que estamos ajudando agora para os caras não desconfiar da gente. Mas acho que aí é viajar demais já. Não acho que isso tem nada a ver. Porque que nem ela falou, mano, eu acho que. Que nem eu falei, eu acho que no mar. É porque é estranho aquele bicho ali, aquele ser que apareceu, aquele Yeti ali, né, cara, daquela foto. Mas eu acho que eles podem ter se assustado com algum cara desse povo passando ali e tudo mais, se assustaram e saíram correndo. Pode ser, eu acho uma possibilidade interessante, mano. Não que necessariamente o povo Mense, né, fez algo contra eles. Mas os caras se assustaram vendo esse povo à noite, ou algo assim, né? Porque tinha alguém ali na espreita, né, mano? Se aquela foto não é ninguém ali da expedição, tinha alguém à espreita. não foi o Yeti nem os Mense mais, fica aí a teoria pra vocês. Sempre que eu conto pra vocês uma história que tem muito mistério envolvido, sempre tem alguma teoria relacionada a OVNIs, alienígenas, e nesse Ah! caso não é diferente. E essa teoria surgiu porque um grupo que também estava acampando numa área próxima, na verdade não era tão próxima, era longe de onde eles estavam, mas era mais ou menos por ali. No dia que Levaram a língua da mulher pra fazer estudos. tudo isso aconteceu no dia 1º para o dia 2 de fevereiro. Esse grupo viu algumas luzes no céu. Eles relataram essas luzes como esferas na cor laranja que estavam sobrevoando exatamente em E os caras estavam alaranjados, pode ter sido o raio de abdução dos aliens. cima de onde tudo aconteceu. E a parte mais estranha disso é uma foto, que foi a última foto Mas essa tirada Ah, lá vem foto, caraca, essas fotos aí são bizarras mesmo. pelo grupo, que é uma foto do céu, então tá tudo escuro e aí tem várias esferas, orbes, não sei, nessa foto, o que indicaria ser essas luzes que eles estavam vendo. Então a coloração da pele, dos cabelos, a radioatividade na roupa. Não, isso aqui, pô, isso aqui é coisa da câmera, né, mano? Vamos ser sinceros, isso aqui é. Isso aqui é. Você tirar uma foto com o celular aí,
Se você sujar até a câmera do celular, tirar uma foto, sai igual isso, mano. E a paralisia dos Nada a ver, corpos né? podia indicar que eles foram objetos de um ataque alienígena, o que também explicaria todos os ferimentos internos e também a ausência da língua da Lyudmila. E aí tem uma segunda teoria que é paralela a essa, então Eu vou ser sincero, cara, acredito mais na teoria do Yeti do que na teoria do OVNI. por isso que eu vou contar as duas juntas. E essa teoria envolve a questão militar da União Soviética. É, Então a isso teoria daí paralela a essa é que não eram alienígenas, não era uma nave ou nada disso. Eram, na verdade, experimentos que os militares estavam fazendo em uma área bem próxima dali de onde eles estavam. Fora que, assim, se a radiação fosse causada pelos militares por testes que eles estavam fazendo ou pelos alienígenas, ia ter radiação por todo o local. isso que eu acho estranho mesmo. Tipo assim, o que exatamente essa radiação nos corpos deles querem dizer, né? Qual quantidade? Porque se fosse um teste de que nem uma bomba atômica que os caras destruíram no meio, o lugar ia estar todo destruído, né? Ia estar. E fora assim, não sei que tipo de teste ia fazer esse tipo de radiação que ia pegar só no corpo dos caras, sabe? Não consigo entender. Ainda sair do controle e dar logo certo de ter gente ali. Acho muito específico, né? Pela barraca, pelos corpos, em tudo, mas só tinha na roupa de 2 deles. Então, não explica. A alienígena eu acho muito pouco provável, né? Praticamente nada, mas já, né, paralela a essa teoria Ela falou muito pouco provável, ela não falou necessariamente que desacredita totalmente na dos aliens. militar, eu já acho que faz mais sentido. As pessoas sabiam que aquela área era uma área militar e lá eles faziam muitos experimentos. Eles estavam testando armas químicas, protótipos de aviões, testes de mísseis. Então, nessa teoria, um desses experimentos teria matado o grupo acidentalmente. Então, por exemplo, assim, digamos que um protótipo E daí talvez eles tivessem forjado a cena depois, né? Movido os corpos, tentado fazer uma historinha ali, algo assim, né? Mas eu acho que eles não teriam feito exatamente isso, né? Eu acho que seria mais fácil se eles tentarem encobrir o caso, eles teriam colocado umas marcas de gás, mas pra dizer que foi realmente um urso, que eu acho que seria algo que veio na cabeça de todo mundo quando viu esse caso pela primeira vez, né? de avião deles produziu essa luz laranja que assustou o grupo inteiro, eles ficaram com medo ou produziu um ruído, alguma coisa assim, então eles ficaram com medo, fugiram. Por conta do frio, não conseguiram O exército disparou um raio de radiação nos caras, voltar a parece. tempo e acabaram Nada todos assim. morrendo de hipotermia. Então, nessa teoria, entre os tipos de armas que eles podiam estar experimentando, se fala que alguma coisa explodiu, mesmo que não deixasse restos, o que explicaria os danos físicos de 4 dos integrantes do grupo, ou algum tipo de spray paralisante, ressonâncias ultrassônicas que produzissem confusão momentânea, que poderia explicar o porquê que eles saíram sem nem colocar as roupas, né? Saíram no frio de menos 20 graus Celsius. Enfim, algum tipo de arma química, qualquer coisa que justificasse a fuga deles e também justificaria o porquê que eles não voltaram para a barraca por medo. Uma possibilidade que eu pensei agora, mano, não sei se ela vai citar, também de um deles ter ficado meio maluco dentro da barraca, começar a atacar os outros e os outros terem tentado fugir, né? Quer dizer, conseguiram fugir, né? Sei lá. Algo Dessas assim. luzes laranja ainda estarem lá, e aí no fim os que foram encontrados, né, tentando voltar para a barraca viram já que não tinha mais nenhuma luz e tentaram voltar, só que não conseguiram a tempo. E fala até na possibilidade de um avião passar borrifando algum tipo de substância que deixa a pessoa confusa ou que causa alguma coisa no corpo. E aí, enfim, que alguma dessas coisas aconteceu no dia e que acidentalmente eles mataram o grupo inteiro. O Yuri, que foi o único. Que é viagem, né, cara? Tipo assim. Acho que não, mano. A radiação é estranha e tudo mais, mas eu acho que tem fatores que levam mais. Que eu acho que você tem que colocar muita coisa pra querer dizer, botar isso na conta dos militares, né? Eu não sei realmente, assim. Que nem eu falei, mas se fosse fazer uma cena forjada, eles seriam feitos de uma forma mais convincente, sem deixar tantas. Um caso tão estranho, né? Não teria por que fazer algo tão estranho. O único sobrevivente teve que ir até o local e reconhecer o corpo de todos os integrantes, todos os amigos dele, que com certeza não foi fácil. E ele tem certeza, na opinião dele, que os militares têm alguma coisa a ver no caso, que eles estão envolvidos de alguma forma. O Yuri também teve que explicar. Eu não sei, né, cara? É realmente estranho, né? Também, sei lá, cara. Eu não sei, mano. Realmente é um dos primeiros casos aqui no canal que sempre eu faço uma teoriazinha, alguma coisa assim, né? Às vezes eu realmente não sei o que aconteceu, mas esse daqui realmente eu não faço ideia, cara, o que pode ter acontecido ali, cara. Não tem uma teoria forte, assim. Bom, dessas teorias aqui que ela falou até agora, eu acho que
Exército em primeiro, Yeti, OVNI por enquanto. Vamos ver as outras. Explicar qual roupa era de quem. Ele também teve que identificar todos os objetos encontrados na barraca. E nesses objetos ele encontrou 2 que não pertenciam a ninguém do grupo. Um desses objetos era um óculos militar. E o outro objeto era um obit, que é uma peça de roupa que se usa para envolver os pés ou as pernas para manter o calor. Esse objeto foi muito usado entre os soldados nos anos 40 e depois entre os prisioneiros dos campos de concentração. Ou seja, poderia ter sido usado por algum soldado na época. Ninguém sabe como chegou lá e ninguém sabe como desapareceu, porque esse objeto simplesmente desapareceu. É estranho. Mas aí eu vou dar um contraponto, que eu tô sendo cético aqui no vídeo também. Eu não quero estragar prazeres. Mas aí como o cara realmente sabia o equipamento que todo mundo levou? O cara sabia? Não podia ter algum dos amigos dele tá com esse óculos militar no bolso? Mas é que um óculos militar é específico pra não. O que ela quer dizer exatamente com um óculos militar, né? Não consigo entender exatamente o que seria isso. Mas que é estranho é. Cara, sei lá, cara, é muita coisa, né? Que nem eu falei aquela hora, os caras fecharem logo depois, né? Tipo assim, sei lá, mano, é muito estranho. Muito estranho mesmo. Não duvido realmente do exército ter algum envolvimento com isso daqui, cara. Porque eu acho que o exército, se foi o exército que causou algo, não necessariamente eles ficaram sabendo que causaram. Porque senão, se eles soubessem quem tivessem causado, com certeza eles teriam manipulado ali pra tentar claramente deixar assim. Só que, putz, mano, olha, é complicado esse caso. Porque o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, vamos dizer que os militares explodiram um negócio ali que realmente afetou todos eles e eles faleceram. Ok. Se eles descobrissem isso, provavelmente eles iriam lá e manipulariam os corpos de uma certa forma que parecesse que não foi eles que fizeram aquilo, tá ligado? Tipo quando. Ah, sei lá, mas vocês entenderam. Eles iam lá e manipular de certa forma para as pessoas não desconfiarem que foi o exército que fez isso. Mas se eles forem lá, será que eles cometeriam esses erros? Tipo, largar um óculos lá ou fazer um caso tão estranho assim, tipo, não seria mais fácil colocar todos eles dentro da barraca e rasgar a barraca, fazer tipo assim, pra parecer que eles foram atacados por um urso? Isso que eu quero dizer, sabe? Eles precisariam deixar os corpos nessa posição tão estranha, né? Desapareceu. Ele também Sei, viu que mano. encontraram 3 câmeras, mas ele dizia que ele tinha Cara, tô certeza até com dor de cabeça aqui pensando nisso, cara. Não tem massa encefálica pra isso daqui não, cara. Você é louco. absoluta que não eram 3, que eram 4. E também foi ele que deu falta de um dos diários que simplesmente sumiu da barraca. Foi encontrado só um e ele dizia que tinha certeza que tinha mais um. Além disso, tem outras coisas bem estranhas que o Yuri mencionou. Como, por exemplo, ele disse que ele viu muitos documentos que indicavam que os militares começaram as investigações 10 dias antes. Esses documentos também desapareceram, ninguém nunca mais viu. Ele também contou que viu saindo da 10 dias antes seria o tempo pra eles chegarem lá e manipularem tudo, né? sala de necrópsia vários órgãos dos amigos deles que seriam enviados para laboratório, mas nunca chegaram. E se chegaram, não há nenhum documento que fale sobre isso. E lembrando também que os primeiros a encontrarem o acampamento foram militares em um avião, lembra que eu falei para vocês no começo? Então, realmente, eles foram os primeiros a encontrar. Então, quem garante que eles já não tinham encontrado antes da data que eles avisaram todo mundo? Então, não deixa de ser uma teoria que eles realmente mataram o grupo inteiro por acidente, e aí eles foram até a cena, encontraram todo mundo, e aí fizeram parecer com que alguma coisa aconteceu, e aí eles morreram daquela forma muito estranha, muito bizarra, mas que foi tudo armado. O que eu tava querendo dizer, não sei se eu me enrolei, é exatamente isso que a Jaqueline acabou de dizer. Só que eu quero dizer é que se eles fizeram isso, por que que eles fizeram algo tão estranho, tá ligado? Por que que eles fizeram uma cena que pareça ser tão misteriosa, sabe? Isso que não faz o menor sentido pra mim, tá ligado? Por eles. E isso também explicaria o fato de algumas coisas terem sumido dos pertences, que o próprio Yuri, que foi o único sobrevivente, falou. Por exemplo, a câmera sumiu, vários rolos de fotos também sumiram. Mas pode ter se perdido por causa da neve, né, mano? A neve ter coberta, sei lá, mano. O diário de um deles também sumiu. Os próprios militares falaram que acreditam na teoria alienígena. Então, Não, será que eles tá brincando, cara. Isso aqui, não. Da onde ela tirou essa informação aqui, cara? Não consigo conceber isso. realmente acreditavam nessa que isso, teoria, cara? ou Não. que eles só Você é falavam louco, isso pra mano. tentar tapar algum assunto do exército. A próxima teoria é a teoria não, isso mais aqui não é simples sobre o caso, que é a teoria da avalanche. Nessa teoria, o grupo teria acordado em pânico porque ouviu o barulho da avalanche, então eles não pegaram nada, simplesmente fugiram pra Aconteceu uma avalanche ou não, será, na região? Tem como saber isso? a floresta para tentar se proteger. Fizeram uma fogueira, 2 pessoas morreram de hipotermia. Uma parte do grupo tentou voltar para poder pegar roupas e o que tivesse sobrado lá na barraca e morreu no caminho. E os últimos 4 foram pegos de fato pela avalanche, por isso que eles estavam naquele barranco, que era tipo um buraco assim, sabe? E aí eles acabaram morrendo lá de hipotermia também, e isso explicaria os ferimentos que eles tinham. Essa foi a primeira versão, a versão
É, eles caíram lá e tudo mais. Só que isso não explica algumas coisas, né, específicas, tipo a mulher sem a língua. Isso daí, esse é estranho, né? Mas a teoria é mais simples de fato, né? Só que tem umas coisas que eu não consigo entender. Tipo, por que eles não abriram a porta da barraca em vez de rasgar com as mãos, sabe? É algo muito brutal, né? Muito agressivo, né? Eles tentaram ser de uma forma assim, tipo. Sei lá, né, mano? É estranho pra caramba. Eles saíram com. Se fosse uma avalanche, eles ficariam com muito medo mesmo, né? Poderiam ter rasgado de toda forma. Sei lá, cara. Oficial, porque no local onde eles estavam era muito comum ocorrer avalanches do nada e eles estavam cientes disso. O tempo também havia piorado muito, o que eles mesmos relataram, né, nos diários e nos relatórios. E aí uma das dúvidas que surgiram foi o porquê que eles escolheram justamente esse local, sabendo que não era o lugar mais apropriado, mais seguro. Porém, o Yuri, que é o único sobrevivente, discorda totalmente dessa teoria. Ele diz que ele conhecia muito bem a Dyatlov e que ele tem certeza que tudo que aconteceu teve um motivo. Ele disse que com certeza. Segundo eles, os caras tinham aparentemente experiência suficiente pra saber que ali não aconteceria esse tipo de coisa, né? O cara não teria montado acampamento em um lugar que correria riscos, né? A mudança de tempo influenciou muito nisso, porque o acampamento deveria ser a mais ou menos 20 quilômetros de onde eles montaram. Então, ao invés de retroceder e perder ainda mais tempo, ou continuar a caminho de onde deveria ser o acampamento, o que seria mais perigoso, eles estavam muito cansados, estava muito frio. O Yuri disse que o mais lógico era montar o acampamento exatamente onde eles montaram, que era perto da floresta. Então, se acontecesse alguma coisa, eles conseguiriam escapar. Fora que não faz sentido nenhum pra mim, porque eles eram Não, muito experientes. mas em teoria eles seguiram esse plano. Eles viram um perigo e saíram correndo pra floresta, só que não deu certo, Sabiam né? o que eles estavam fazendo, eles não iam montar acampamento num lugar que fosse muito perigoso e que fosse dar uma avalanche. E aí é o que pra mim descarta já essa teoria, apesar de ser a que as pessoas mais usam pra explicar tudo, é que tem foto da barraca antes, né? A barraca que foi encontrada depois, quando eles montaram, e tem uma foto que foi tirada depois, quando encontraram a barraca, e tá tudo exatamente do mesmo jeito. É mesmo, caraca, realmente, né? As coisas estão tudo aqui. Não é esqui, como é que é o nome desse negócio? Esqui, ó, realmente tá. É esqui mesmo, né? Tá tudo de pezinho ali, né? Tipo assim, é que tava de noite, mas eles correriam pra tão longe assim e não perceberiam que não tá vindo uma avalanche. Eles não olhariam pra trás e falar, ok, não tá vindo uma avalanche, vamos voltar para a barraca. Ou seja, não teve avalanche naquele dia e não teve também depois, porque Estranho tava tudo demais, cara. exatamente igual. Fora que se tivesse acontecido uma avalanche, não explicaria os danos que tinham nos corpos que foram encontrados. Exatamente, cara, tinha outro que tinha batido na cabeça também, Não né? poderiam ser produzidos por uma avalanche. Tem também uma teoria que é em volta de todas aquelas coisas sobrenaturais das montanhas dos mortos e sobre todas Que aquelas loucura, hein, lendas cara? que os Menci contavam. Como eu falei pra vocês, algumas pessoas da tribo tinham certeza que quem matou o grupo inteiro foi o Menki, o Yeti. Mas a outra parte da tribo acreditava que eles haviam sido mortos por forças naturais, forças da floresta. Eles acreditavam que eles foram atacados pelos espíritos das montanhas, os verdadeiros donos da região, o que explicaria muita coisa, explicaria os hematomas internos, explicaria o porquê que eles correram com tanto medo, porquê que eles se separaram, porquê que eles não pegaram as roupas. Fora que no diário do Dyatlov tem uma parte que ele cita que eles estão seguindo um caminho de caça dos Vou ficar até arrepiado com isso aqui, mas vou ser sincero com vocês, mano. Não descarto isso daqui não, cara. Eu não descarto que seja um espírito, alguma coisa assim. Cara, tô todo arrepiado, cara. Que eu não descarto mesmo que tenha sido um espírito ruim aí, alguma coisa aí que atacou os caras, não, mano. Que no dia Você anterior é um louco. dos caçadores tinha traçado esse caminho, eles sempre marcavam nas árvores. Essa marca dizia quantos caçadores passaram por ali, qual clã eles faziam parte. Agora que eu tô pensando melhor, lembra da teoria do Yeti, né? Que tem a foto. Pode ser um dos caçadores nesse mesmo dia, né, gente? Então aí já tem mais isso. A princípio eu pensei em nem colocar essa teoria no vídeo porque eu achei ela fraca, mas aí comecei a encontrar mais coisas sobre, que é o seguinte. Essa tal maldição já tinha acontecido antes, os caçadores Menci mortos da lenda eram 9. Os esquiadores do grupo de Dyatlov também eram 9. Em 1960, um avião com 9 pessoas, entre pilotos e geólogos, caiu na mesma montanha e morreram os 9 ao recuperar os vestígios da caixa preta, não encontraram nenhuma explicação
pro acidente. Atualmente, os excursionistas evitam passar em grupos de 9 nessa região por conta dessas lendas. Então, assim, foram os espíritos É intuitivo, mas acho que é uma parada meio numerologia já aí, né, cara? Que uma coincidência que sei acabaram lá, é estranho, mas... machucando eles, paralisando eles, que aí eles não conseguiram voltar, ou quando tentaram voltar, morreram de frio. Também tem uma teoria que eles teriam ingerido alguma substância tóxica ou algum produto em mau estado. Eles compraram várias coisas, tipo carne em conserva, essas coisas assim pra levar na Mas daí que deu um ataque ficaram doidos ali e saíram correndo? viagem. Então pode ser que eles tenham ingerido alguma dessas coisas que não estavam numa condição boa. E aí isso acabou ocasionando alguma confusão lá, não sei. Mas essa teoria não explica várias coisas. Por exemplo, não explica o porquê que eles iriam sair da barraca todos em pânico, porque eles ingeriram alguma coisa tóxica e eles não iam nem se proteger, iam simplesmente sair, a não ser que eles estivessem alucinando. Dentro dessa teoria também se fala de neve tóxica, e essa neve tóxica seria por conta dos experimentos militares, então. E aí essas substâncias, ao subirem na atmosfera, elas voltam como neve e aí derrete, vira água, e eles beberam da água da neve tóxica. Pra mim essa teoria é muito fraca, mas não deixa de ser Isso aqui... uma teoria. E a última teoria, que é, na minha opinião, a mais bizarra, assim, de pensar que pode realmente ter acontecido. Vamos ver. Essa teoria é do plano KGB. Então, nessa teoria, toda essa excursão era, na verdade, uma desculpa para poder realizar uma operação secreta da KGB. KGB, para quem não sabe, foi a principal organização de serviços secretos da União Soviética, que existiu de 1954 até 1991. E essa teoria existe por conta do membro mais velho do grupo. Além de ser o mais velho do grupo, ele também era solteiro, trabalhava como instrutor de esqui e ele usava um nome falso. Mas sim, Simin, ele também esteve no exército e possuía um extenso treinamento militar de combate. Ele era um veterano de guerra de um pelotão que só sobreviveram 3%. Ele tinha 3 medalhas de honra, quando no máximo os veteranos tinham apenas uma e antes da segunda já estavam mortos. Além disso, ele tinha uma tatuagem muito misteriosa no corpo com os dizeres que eu vou escrever aí na tela, porque eu não sei nem pronunciar. Até hoje ninguém conseguiu decifrar do que se tratava essa tatuagem. Não conseguiram. Nossa, não consigo fazer nem ideia, né, cara? Talvez sejam nomes, iniciais de nomes. Sei lá, cara. Qual o significado, que língua que é, o que significa. Mas não deve ser, porque não faz muito sentido, né? Porque, por exemplo, quando letra... Esqueci o nome, tipo A, B, C e D e letra... qual que é o nome dessas letras, cara? Letras consoantes e letras... Tá ligado? Tipo assim, eles estão meio que formando palavras, sabe? Não é letra, tipo, não é D, Z, R, M, tá ligado? Aí não forma nada, realmente, nenhuma língua no mundo, eu acho. Então é estranho, Ninguém mano. sabe. Então a maioria supõe que essa tatuagem talvez tivesse algum significado dentro da sociedade secreta. Então estima-se que o Simin seria um espião duplo. E a missão dele era entregar uma peça contaminada, mas era uma armadilha para que a KGB pegasse o ocidental. Um dos motivos para essa teoria existir é porque o grupo levava muitas câmeras, que pra época já eram de alta tecnologia, então eles documentavam absolutamente tudo. Então isso pra eles era muito estranho. Por que eles levavam tantas câmeras só pra, tirar fotos dessa expedição? Fora que... Mas acho que aí, até aí, tudo certo. Tipo assim, todo mundo leva câmera pra registrar viagem e tudo mais. E se eles tinham condições de ter câmeras boas, eu acho que isso aí não pode ser levado em consideração. que mais da metade dos rolos, desapareceram, então essas fotos nunca foram encontradas. Outra coisa que eu acho importante contar pra vocês é que a maioria dessas informações sobre esse caso, elas ficaram guardadas, foi tudo arquivado, Isso é ninguém estranho, podia cara. mexer, só foram liberadas nos anos 90, quando a antiga URSS entrou em colapso. E quando foram liberados, faltava muita coisa. Eu falei, muito parecido com o caso de Chernobyl, desses casos que também a União Soviética, até onde eu sei, tentou encobrir também. E só vieram mais à tona com o fim dela, né, mano? Nos anos 90, né? Eu acho que Chernobyl já tinha caído o público já tinha descoberto antes, mas tinha vários casos que aconteceram na União Soviética que só vieram à tona depois do fim dela, nos anos 90, né, mano? Estavam incompletos, o que, pelo que eu vi, é comum, quando se trata da URSS. Por exemplo, aquele astronauta russo lá que eu reagi em algum vídeo, lembra que o cara, ele foi pro espaço e voltou lá e faleceu na queda lá, o cara virou só um pedaço de carne lá. Eu acho que aquilo lá tinha sido, como é que se fala, mano? Esqueci a palavra, tinha sido
Entenderam? Escondido, né? Que muita coisa esteja incompleta, que as coisas simplesmente Não, é estranho pra sumam. caramba. E uma informação que eu não posso deixar de contar pra vocês é que o caso, depois de muitos anos, foi reaberto esse ano. O Ministério Público reabriu o caso mês passado e o porta-voz do órgão, Alexander... Agora, vou ser sincero, se vocês liberar, a única coisa que eles podem fazer hoje em dia seria liberar esses arquivos que eles ainda têm, se tiverem coisas que nunca foi divulgada ao público, pro público fazer mais teorias, né, cara? Porque, de fato, agora eles não vão achar mais nada, vamos ser sinceros, depois de 60 anos. Kurinoi informou que a investigação criminal foi encerrada. Ele disse que foi excluída qualquer possibilidade de uma pista criminosa, segundo a agência de notícias russa. No entanto, eles vão continuar as investigações para tentar determinar o que aconteceu com os 9 esquiadores. Agora não tem mais investigação, a única coisa que pode fazer é liberar o que nunca foi liberado. Porque eles mesmos tentar achar algo novo, não vão achar o que agora, 60 anos depois, não achar Como nada. eu contei pra vocês, o caso tinha sido encerrado em 1959 e foi reaberto agora. Ele conta que eles decidiram reabrir a investigação para tentar evitar que algo semelhante com esse caso aconteça novamente. Porém, foi tudo que eu consegui encontrar de informações novas, que o caso foi reaberto. Spoiler, vai dar em nada não. Eu sei que esse vídeo é antigo, se der em alguma coisa, vocês deixam nos comentários, mas não vai dar em nada não. Eles vão continuar Não acha nada, mano. 60 anos depois. Investigação, mas não tem nenhuma informação a mais das que eu contei pra vocês. Então, esse é um caso que tem muitas perguntas, como por exemplo, por que a Lyudmila foi a única encontrada sem o globo ocular e sem a língua? Por que só ela? Por que os outros não? O que isso significa? Quem que fez isso com ela? Como isso aconteceu? O que aconteceu nesse dia pra aterrorizar tanto esse grupo que todo mundo saiu desesperado da barraca? O que eles viram? O que aconteceu ali pra deixar eles com tanto medo? O que era, afinal? O que significa a última foto tirada pelo grupo, que é aquele fundo preto com os orbes? O que são aquelas luzes? O que eles queriam dizer tirando essa última foto? Então, o que será que aconteceu nesse dia com esse grupo de pessoas que estavam acostumadas a acampar em lugares assim, com uma dificuldade maior? São muitas perguntas sem nenhuma resposta. Esse é um dos casos, na minha opinião, um dos mais bizarros, mais misteriosos que tem. Eu sei que eu sempre falo isso, mas esse, com certeza, é um dos assim, que é mais, tipo, não dá pra entender nada nesse caso, tipo, não tem resposta. E ele é mais um caso que permanece até hoje não solucionado. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, vocês pediram muito. Caraca. É um caso gigantesco, mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Hein? Se você gostou, não esquece de deixar o like, porque é muito importante pra divulgar o vídeo. Então, deixa o like, manda pros seus amigos, indica o canal pra eles. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, já se inscreve pra não perder nenhum vídeo. As minhas redes sociais vão estar aqui na tela pra vocês irem me acompanhar por lá também. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. É isso, hein, gente. Caramba. Vou precisar até de um ar, cara, porque, nossa, é um caso realmente um dos mais misteriosos que eu já vi na minha vida. Talvez ou mais. Eu realmente não faço a menor ideia do que pode ter acontecido. Sei lá, cara, do mesmo jeito que eu acho que a avalanche, alguma coisa assim, eles podem ter se assustado com uma avalanche e só ido embora e sido. Tudo isso tem muita coisa. Assim, o lance da menina sem língua, radiação, o exército ter fechado o lugar depois, o caso ter sido só descoberto, sendo mais falado no final dos anos 90, quando acabou a União Soviética. Tem muita coisa que deixa esse caso muito misterioso, muito estranho, que parece que tem algo a mais, né? Parece não, mano. Eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. Tem algo a mais, que esse caso não é só isso, cara, eu acho. Eu acho que tem algo a mais que nunca foi divulgado, cara. Eu acho que tem informações aí que foram confidenciais, e não sei exatamente o que, mas tem, mano. Eu acho que isso daqui não pode ter sido algo tão simples quanto uma avalanche. Tem muita coisa, é muita coisa estranha. Muita coisa estranha que não dá pra ser explicada, na minha opinião, cara. Sei lá, mano, é esquisito. Enfim, se puder deixar um like. Deixa nos comentários aí a teoria de vocês aí, qual vocês mais acreditam, tá bom? Deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.